Oi, eu sou a Jéssica e hoje a gente vai falar sobre macartismo no cinema. Bem, o que foi o macartismo? O macartismo foi uma época, nos anos 50, mais conhecida como a caça às bruxas. Foi uma época em que as pessoas que eram comunistas ou elas eram simpatizantes, basicamente, se tu respirasse, tu é considerado comunista. E esse nome tem esse nome de macartismo por causa do senador McCarthy, que foi o cara que liderou toda essa caça ao comunismo, né? Lembrando que a gente estava na Guerra Fria nessa época e havia esse clima de paranoia nos Estados Unidos de que o comunismo poderia tomar conta da cultura americana, das esferas, enfim. E acabou que, por uma coincidência, eu li um livro sobre essa época e comecei a procurar filmes sobre o macartismo e a caça às bruxas. E vocês devem estar pensando o que cinema tem a ver com isso. Tem tudo a ver. Porque muitos dos nossos artistas mais queridos e dos nossos melhores roteiristas foram caçados e impedidos de trabalhar. E até hoje é um assunto que suscita bastante polêmica, é um assunto muito sensível para os americanos. O livro que eu falei para vocês que eu li sobre macartismo, caça às bruxas, se chama Casei com um Comunista, vou mostrar aqui, do Philip Roth. Esse cara é o cara. Esse cara é o meu autor favorito norte-americano. Ele é considerado um dos maiores autores vivos. Ele escreveu uma porrada de livros. Um livro dele chamado Pastoral Americana ganhou o Pulitzer. Ele conta a história do Ira Ringgold, que era um cara, um ator de rádio. Ele escavava minas, ele escavava valas. Ele era pobre e ele acaba conseguindo se tornar um ator de rádio. E ele sempre foi uma pessoa que acreditou muito nas causas progressistas e ele lia Marx, ele foi para a Segunda Guerra, ele conheceu um cara lá que meio que doutrinou ele nessas coisas. E o Ira se torna esse grande ator de rádio e ele casa com a Eve, que é uma grande estrela do cinema mudo e do teatro. E aí no livro, o que acontece? O Ira, ele é comunista e na época da caça às bruxas, a esposa dele escreve um livro que se chama Casei com um Comunista, né? Então o nome do livro é o nome do livro que ela escreve, denunciando que ele é comunista, denunciando essa vida dupla. E ela acaba com a vida dele. A vida do Ira é completamente destruída depois desse incidente. E isso acaba respingando nos outros personagens do livro. O livro é narrado pelo Nathan, e o Nathan é um personagem muito recorrente na ficção do Philip. Se vocês começarem a ler os livros dele, vocês vão ver. E ele serve meio que de ouvidos para essa história, né? Ele é o cara, assim, que nos permite que a gente possa conhecer a história do Ira, porque ele se encontra com um irmão do Ira, que é o Murray, que foi professor dele de inglês na escola. E o Murray conta toda a história do que realmente aconteceu com Ira. Então é um livro muito interessante para ver como o comunismo estava infiltrado, entre aspas, né, essa era a crença, no rádio e na televisão. E aí, também ele é um retrato muito legal desse tempo de paranoia que dominava os Estados Unidos e do que foram as denúncias do comunismo, né? Que no caso do livro é motivado por uma vingança pessoal, né? A Eve denuncia o Ira muito mais por uma vingança pessoal do que eu estou fazendo o meu dever como americana. E o que isso tem a ver com Hollywood? Bom, em Hollywood a gente teve casos muito parecidos, né? A gente teve dois movimentos.
O primeiro movimento, ele era a favor do que se chamavam os 10 de Hollywood. O que são os 10 de Hollywood? Os 10 de Hollywood foram 10 pessoas que trabalhavam em Hollywood que foram indiciadas por serem comunistas. E essas 10 pessoas se recusaram a responder no comitê se elas eram comunistas ou não, apelando para a primeira ementa, que diz que dá ao cidadão americano o direito da liberdade de expressão. E eles foram caçados pelo Congresso e foram impedidos de trabalhar. Então, esse primeiro movimento é a favor dos 10 de Hollywood. A gente tinha Lauren Bacall, o Humphrey Bogart e muitos outros artistas que, inclusive, foram a Washington para entregar um abaixo-assinado a favor, tinha umas 200 assinaturas. E tinha o movimento dos contra. E o movimento do contra foi um movimento fundado pelo Walt Disney. Fiquei pasma quando eu soube disso. Pelo Walt Disney para preservar os valores americanos, né? E o movimento ele contava com pessoas bem famosas como a Barbara Stanwyck, que está aqui atrás observando esse vídeo e essa zoeira. O Robert Taylor também, a Ginger Rogers e vários outros artistas. A gente tem o Elia Kazan, que é um dos delatores mais famosos, né? Ele meio que delatou os colegas para se salvar. E depois ele não foi muito bem visto, e aí ele filmou Sindicato de Ladrões, que é uma grande metáfora, né, toda essa questão, meio que querendo se desculpar. E no meio disso tudo, a gente tem vários filmes que foram feitos sobre o assunto. E o que eu vou falar hoje um pouquinho para vocês se chama Boa Noite e Boa Sorte, que é um filme do George Clooney, é o segundo filme dele, que fala sobre uma situação real que aconteceu, que foi o conflito entre o Edward Murrow e o senador McCarthy nos anos 50 na CBS. Bom, o filme ele conta a história desse conflito. O senador McCarthy, como eu disse para vocês, era o cara que caçava as pessoas, e a CBS, mais basicamente o Edward, denunciaram o McCarthy no seu programa de televisão. Denunciaram as práticas dele, o quão honestas seriam essas práticas de indiciar. E o filme nos mostra como foi todo esse processo. Então, a gente entra dentro da CBS, né? E é um filme bem sobre jornalismo, né? E aí esse embate com o senador McCarthy foi muito famoso, né? Tanto é que o senador ele deu uma réplica para televisão e ele acusou o Edward de ser comunista. Então, né? A réplica dele foi acusar o outro de ser comunista e não rebater as acusações. Olha só que legal. E ele é um filme muito interessante porque é um filme independente. Ele foi rodado primeiramente em cores, mas na pós-produção ele virou preto e branco. Ele foi ajustado para preto e branco, o que dá uma atmosfera toda especial para o filme. E o filme começa com uma festa e uma música assim bem anos 50, aquela ambientação muito bonita, nos mostrando como é que como é que funcionavam as coisas na televisão naquele momento, né? E a gente tem um personagem que é o casal formado pelo Robert Downey Jr. e a Patricia, puxa, esqueci o sobrenome dela, mas eu vou botar aí embaixo no vídeo. E eles são um casal que eles escondem que eles são casados e não dá, o filme dá a entender que eles são comunistas e eles vivem com medo de serem caçados. E o filme também mostra o suicídio de um jornalista da CBS chamado Don Hollenbeck por causa do comunismo. Então o filme nos retrata o que era de fato essa caça às bruxas dentro da televisão, né? E tanto o livro quanto o filme são oportunidades maravilhosas de vocês conhecerem um pouco mais o que foi essa época, o macartismo. Sugiro fortemente que vocês leiam Philip, porque ele é um grande autor.
e ninguém fala tão bem da sociedade americana quanto ele. Um outro filme muito legal sobre o assunto, né, se chama Testa de Ferro por Acaso, e nós fizemos uma resenha no Cine Expresso sobre esse filme. Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, que também é muito interessante e é com o Woody Allen no papel principal. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa grande aula de história. Curtam a nossa página no Facebook, curtam o blog, comentem e até o próximo vídeo.